Estamos de volta com a mesa de debate pela TVE Juiz de Fora. Voltamos à nossa discussão sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, feita na semana passada, de aprovar o aborto de anencéfalos. Armando Falcone, eu queria te fazer uma pergunta. Essa decisão é moral? É legal porque o órgão é a lei, mas não é moral. Tá? Como nós dissemos, ela vai abrir precedente e foi uma decisão, como disse o nosso nobre jurista aqui, que sem tomar conceito, sem tomar decisão, sem tomar apoio na sociedade. Eu tenho certeza que os telespectadores que estão assistindo esse programa neste momento não concordam, em grande parte, um percentual altíssimo, se não total, com a decisão do Supremo. Nós trabalhamos com médicos, nós trabalhamos com terapeutas, nós trabalhamos com psicólogos, e a defesa à vida é um direito adquirido pela mulher, pelo homem, pela Constituição, pelo Código Internacional. Betty Friedan, nos Estados Unidos da América do Norte, na década de 50, 60, em 60, ela lançou um livro, A Insatisfação Feminina. E ela levanta o movimento feminista dos Estados Unidos para mostrar que a mulher era mulher objeto, era mulher dona de casa, não é isso? Era mulher mãe. Então a mulher ser afastada, eles já tinham medo, os homens naquela época, da mulher entrar no mercado de trabalho. Então toda a canalização da mulher era para a maternidade e para o serviço do lar. Muito bem, ela levanta um movimento feminista nos Estados Unidos e graças a ela e ao grupo de colaboradoras delas, foi passado nos Estados Unidos a lei do aborto, que escandalizou, mas foi copiada em diversos outros países. Muito bem, antes dela desencarnar, uns 2 anos, ela teve uma entrevista de nível projeção nacional nos Estados Unidos e o entrevistador perguntou a ela: Beth, se você tivesse agora em plena juventude e pudesse começar tudo de novo, você começaria a mesma campanha? Ela disse: começaria diferente. Porque vendo a insatisfação da mulher perante a sociedade, perante o machismo, eu coloquei as mulheres contra os homens. Hoje, com a maturidade, com a experiência, eu desenvolveria um projeto com as mulheres para que as mulheres e os homens pudessem trabalhar pela felicidade de ambos. E não apenas os homens defendendo o seu ponto de vista e as mulheres defendendo o seu ponto de vista. Então ela diz publicamente que se arrependeu, em parte de muito que fez, pelo entusiasmo e não pela racionalidade. Assim nós vamos ver, não é isso? Esse processo está no entusiasmo, mas as conclusões, o que vai gerar em torno disso, será de prejuízo muito grande para estes espíritos que estarão reencarnando nessa prova ou expiação da falta do cérebro, da anencefalia, e também para os seus pais, gerando culpa que provavelmente serão de longa discussão e cura. Jorge, eu queria uma pergunta assim, de repente até um modo simplista de ver, mas não seria essa decisão do tribunal de querer mostrar para a sociedade que o Estado é laico? Olha, pode haver sim, há uma grande pressão hoje na sociedade para fazer essa distinção entre a laicidade do Estado e o comportamento social religioso dos diversos credos, uma vez que a nossa Constituição, a Carta Magna, garante que o Brasil, graças a Deus, ele permite essa pluralidade de culto. Então isso pode sim ter uma certa influência na formação de opinião dos nossos ministros. Mas eu gostaria de ressaltar que, então, se a questão é a laicidade, é muito injusto atribuir à religião, e sobretudo, devido à pujança da ação da Igreja Católica no Brasil, muitas vezes se atribui de uma maneira injusta a Igreja de estar fazendo um discurso religioso naquilo que não lhe compete. Por que é injusto? Porque a primeira definição com relação ao início da vida, que se dá na concepção, na fecundação, embora se propale por aí, às vezes, ou por má fé ou por desconhecimento, de que isso é de cunho religioso, teológico, não foi feito pela Igreja. Mas em 1939 foi a embriologia que definiu isso. O Papa de ocasião, apenas 3 décadas depois, é que foi aceitar o que foi uma definição científica e não uma definição religiosa. Então, me parece muito injusto atribuir
a religião, a igreja, uma interferência indevida naquilo que é matéria do Estado, que é laico. Ora, quem definiu isso, se a gente pode dizer que é um dogma científico, não é um dogma religioso. Entende? Antes de 1939, Karl von Baer, em 1827, melhor dizendo, já fez um tratado dizendo sobre isso, e é também da área de embriologia, entende? Então, quer dizer, o início da vida se dá nesse campo. Voltando um pouco também para a área aí do doutor Renato, que é jurista e pode completar uma observação que eu gostaria de fazer, veja que curioso. Os intérpretes da lei estão julgando a questão da vida, dizendo que começa, que não começa, o momento que começa. Entretanto, o próprio direito, baseado, vou até pegar aqui uma informação para ficar mais precisa, no 6º Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, diz assim, olha que interessante, no parágrafo 5º do artigo 6º, uma pena de morte não poderá ser imposta em caso de crimes por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada às mulheres em caso de gravidez. Por que dessa definição? Porque o que se está protegendo é a vida inocente que está no ventre da mulher. Ora, neste caso, então, se reconhece como vida humana o que se está protegendo no ventre da mãe. Em outros casos, não. Fica a minha pergunta, que tipo de utilitarismo está por trás dessas discussões? A mim, particularmente, que tenho feito algum tipo de pesquisa para achar a razão moral e também ética, ou as dúvidas morais e éticas disto, eu me reporto talvez aí à era do surgimento do iluminismo, né? Sobretudo, parece-me que isso está ancorado num princípio filosófico do filósofo alemão Immanuel Kant, que é o princípio da autonomia. Então, em que esse princípio da autonomia, ele permite com que as pessoas livremente vão organizando aquilo que é de conveniência, ainda que isso possa contrariar uma lei natural, ainda que isso possa contrariar uma lei cultural, ainda que isso possa contrariar um credo moral religioso e etc. A esse propósito, padre, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao discutir a questão da biogenética, ele, inclusive, já decidiu que a vida humana começa em ventre e não in vitro, como muitos queriam discutir, na medida que se fazia em laboratório a união do espermatozoide ao óvulo, que ali já nasceria uma vida. Então o Supremo falou, não, in ventre é que a vida. Agora ele diz o seguinte, não, você pode cortar essa vida, você pode ser o juiz daquilo que você vai fazer, quer dizer, a par de qualquer outra circunstância religiosa ou não, e do próprio direito, né, como já ressaltei, o nosso direito protege a vida mesmo em ventre, quer dizer, o direito do nascituro. Quer dizer, aquele direito que o nascituro já tem protegido desde a concepção, segundo o próprio Supremo, ele agora pode ser interrompido, esse direito, então, fica no julgamento de uma só pessoa, sim, ou de um casal. Isso, eu queria aproveitar, completando um raciocínio aí dentro do que o senhor está dizendo, me parece assim, muito temerário, não é de bom senso e até perigoso para a democracia que, por mais nobres que sejam e doutos, uma comissão formada, um tribunal por 11 juízes muito doutos, e a gente sabe que são, assim, decidir de uma maneira tão restrita uma discussão que é tão ampla, que é tão calorosa para a razão de existência do ser humano. Isso é perigoso, isso é temerário, eu vejo isso com preocupação. Eu gostaria de saber dos convidados se tiveram já contato diretamente ou até através de pesquisa a vida real do feto com essa anomalia. Existe possibilidade de vida mesmo? Se existe, qual o prazo dessa vida, se existe? A gente tem aqui, eu trouxe até 2 casos para poder citar, muito interessantes, que marcaram, inclusive, essa discussão nacional há um tempo atrás.
todo mundo ficou sabendo do famoso caso da menina Marcela, que nasceu com anencefalia. A Marcela, então, foi aconselhada por alguns médicos, a mãe, né, de abortar, etc. E a família não resistiu e teve a criança. Dado curioso. Primeiro, a criança sobreviveu 1 ano e 8 meses. Morreu após 1 ano e 8 meses, não por causa da anencefalia. Ela morreu por causa de uma complicação pulmonar devido a uma pneumonia que ela adquiriu, que não tem nada a ver com o problema, a causa mortis dela não está relacionada ao problema da anencefalia, não é? E uma coisa curiosa que chamou a atenção da pediatra que acompanhava o caso é que a Marcela, não obstante se alega então que ela tem essa má formação do encéfalo, então não pode compreender, assimilar as coisas, desenvolver os sentidos, mas a nossa capacidade de suprir uma deficiência é gigantesca. A Marcela, ela respondia sim, ela compreendia, ela respondia aos estímulos da mãe. Se ela estava no colo da mãe, ela ficava tranquila. Tirava do colo da mãe, chorava, mesmo que estivesse em outro colo. Olha, isso é sinal de quê? Sinal de que ela tem alguma percepção, ainda que deficiente, mas tem percepção. Então existe uma vida sensível, né, neste corpo. Isso a gente não pode desconsiderar. Mas eu vou pedir para o Falcone e para o Dr. Renato completarem essa resposta no nosso próximo bloco. Vamos para o nosso segundo intervalo. Voltamos já já.